O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Cristina Barro é uma famosa escritora argentina da província de Córdoba. O Em Tese vai falar hoje sobre o romance inaugural da autora, Como Vivido Cien Veces, que foi uma das obras mais vendidas na década de 90 no país vizinho. O romance histórico de Cristina foi o foco do Felipe de Lima Cerdeira na dissertação de mestrado, que recebeu o prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. A orientadora do Felipe foi a professora Marilene Weinhardt. Bem-vindos ao Em Tese. Muito obrigada. Felipe, o livro que você trabalhou na sua dissertação, ele não foi traduzido para o português. O que ele tem de tão especial que chamou a sua atenção a ponto de virar o seu objeto de pesquisa? É verdade, não foi traduzido ainda, né? Vamos pensar assim, em primeiro lugar. Bom, eu acho que todo objeto de pesquisa, todo objeto de estudo, ele parte de um incômodo, né? E um incômodo bom, um incômodo prazeroso. E esse romance, ele fez exatamente isso comigo há muitos anos, antes mesmo de eu decidir fazer parte do programa de pós-graduação em letras da UFPR. Eu já havia lido e ele era um livro bastante solicitado nas livrarias da Argentina. Era um momento em que eu estava na Argentina para estudar, especificamente língua. E quando eu li pela primeira vez, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Foi uma história que realmente me despertou a atenção, sobretudo pelo ponto de vista apresentado por esse romance, né? O fato de a gente trabalhar com uma guerra civil argentina, com um momento, um recorte histórico importante para a construção da identidade argentina, mas desde a perspectiva de Córdoba, das províncias, realmente fez com que eu me interessasse e percebesse que seria uma oportunidade enquanto investigador. Professora Marilene é uma das pesquisadoras mais importantes do Brasil e da América Latina sobre romance histórico. O que é romance histórico, professora? Bem, a origem do romance histórico se confunde com a origem do romance. Ele está lá no final do século XVIII, início do século XIX, e como a expressão romance histórico está dizendo, uma apropriação do discurso histórico pelo discurso romanesco, o que não quer dizer que ele concorre com a história. Ele conserva suas características de discurso romanesco. Em função justamente desse surgimento no período e o apogeu, um dos momentos de apogeu que ele vive no século XIX, hoje muitas vezes se recusa esse título para aquelas obras que dialogam intensamente com a história, considerando que ele precisaria, para se chamar uma obra para se chamar romance histórico, teria que seguir esse modelo tradicional que é o do século XIX. Na verdade, o que chamávamos de romance no século XIX, o que chamamos de romance hoje, já não é a mesma coisa. Assim como os estudos históricos, a disciplina história, também já não é a mesma. Então, não há problema nenhum em continuarmos chamando de romance histórico aquelas obras que dialogam intensamente com o discurso histórico. Na verdade, hoje eu prefiro falar mais em diálogo do discurso ficcional com o discurso romanesco, em função dessa resistência à expressão romance histórico. Além disso, muitas obras que nós trabalhamos sob essa perspectiva, que nós lemos sob essa perspectiva das relações com o discurso histórico, realmente não são romances históricos no sentido mais convencional da palavra. Mas nós continuamos tendo muitos romances históricos que não se confundem com o modelo do século XIX, mas nem por isso não podem ser chamados de romance histórico. Há também uma certa resistência, porque é uma das formas romanescas de grande popularidade, e por vezes se entende então como se a literatura de maior consumo fosse necessariamente uma literatura menor. É um preconceito.
Agora, Felipe, no seu trabalho, eu copiei um trechinho aqui, você fala assim: o mergulho em direção às próprias origens parece fundamentar a história de grande parte dos argentinos ao longo dos últimos séculos. E você também usa uma outra definição de Carlos Fuentes para dizer que os argentinos são descendentes dos barcos. Eu queria que você falasse um pouco sobre os argentinos e essa relação com o romance histórico. Claro. Na verdade, a primeira atribuição, a primeira frase que você resgata é da Mercedes Quilfré, que é uma teórica importante para os estudos da história, do discurso entre história e ficção na Argentina. Então, eu trago esse aporte exatamente para pensar e para poder contextualizar o nosso trabalho, né, a dissertação, mas especificamente para pensar, então, esse movimento, esse diálogo tão fértil entre ficção e história na Argentina, né? A gente sabe que a Argentina é um país que tem o diálogo na história de maneira bastante arraigada, né? Faz parte do dia a dia das pessoas, faz parte dos cafés em Buenos Aires, enfim, em todas as províncias, e isso acabou sendo introjetado no recurso da literatura, né? Então, para mim, pareceu quase que inevitável trazer esse aporte ao pensar no meu trabalho. E a metáfora trazida pelo Carlos Fuentes, que faz parte na verdade, de um conjunto de ensaios dele, que chama Geografia de la Novela, resgata uma proposição para pensar o argentino. Quando ele fala descendentes dos barcos, ele necessariamente está falando desses movimentos migratórios que acabaram consolidando o processo de forjação identitária da Argentina desde o século XIX e que acabou seguindo para o século XX, né? É claro que eu resgato e eu ressignifico esse termo. Hoje, agora na continuidade do doutorado, eu inclusive tensiono essa proposição de descendentes dos barcos por entender exatamente que de alguma maneira ela acaba limitando-se a um processo que é muito mais portenho do que de todas as demais províncias. Então hoje, para pensar a literatura argentina, me parece necessário ganhar novos mares, se é possível continuar com essa metáfora, mas que me pareceu bastante interessante para o meu projeto de construção estética mesmo, né? De construção de escrita teórica para a dissertação. De alguma maneira, as duas versam a respeito de um ponto que é central e importante para a Argentina e para a literatura como um todo, que é esse diálogo, como a professora Marilene Weinhardt nos disse, de literatura e história, ou história e literatura, sem pensar aqui em qualquer tipo de hierarquização. Agora, professor, um outro trechinho do trabalho dele, ele cita o uruguaio Mário Benedetti, dizendo que falar sobre a América Latina não é incidir simplesmente um tema, e sim revelar um problema. De que forma a gente pode falar sobre essa questão da América Latina e entender a relação disso com o romance histórico? Bem, há pouco eu falei num dos apogeus do romance histórico do século XIX. Outro momento de apogeu que o romance histórico veio viver, uma espécie de revivescência, e revivescência não é a mesma coisa que viver, não é viver a mesma coisa, né? É justamente de meados do século XX para cá, mais especificamente anos 60, 70, até muito recentemente. Hoje esse quadro mudou um pouquinho, mas não muito. Que é justamente, e se atribui justamente ao romance latino-americano essa revivescência. E isso não é dito só por nós latino-americanos, mas pelos estudiosos de outros continentes também, por norte-americanos, por europeus, que foi justamente junto com a discussão que foi ali dos anos 60, 70, do maravilhoso do romance, desse romance que se apropria de outras formas, que não são, de outras lógicas, que não se pauta pela racionalidade dita europeia ou ocidental. Então, nessa busca, e o Felipe falou há pouco dessa busca identitária, melhor, a expressão que ele usou foi forjação identitária. Então, é justamente associando, somando-se essa busca pela identidade, essa tentativa de apreender o que somos nós, afinal, essa mescla de com tantas etnias e com tantas culturas. Junto a isso, houve a questão as questões políticas
vamos dizer assim, de forma mais genérica, que perpassam quase que a totalidade dos países latino-americanos dos anos 60 para cá. Então, o pensar histórico faz parte dessa busca de identidade, de caminho, de definição, e a literatura entra no bojo dessa reflexão. Quer dizer, não é um movimento exclusivo da literatura, mas cabe à literatura, cabe à ficção, uma das formas de reflexão, que é eu prefiro não hierarquizar, minha tendência é dizer das mais ricas, mas prefiro não hierarquizar, mas vamos dizer, uma forma específica que pode se permitir trabalhar com o imaginário de uma forma muito mais liberta do que disciplinas como história, como sociologia, como antropologia. Então, é nesse diálogo que se inscreve essa discussão do problema latino-americano e a intervenção da criação literária aí. E agora, o que levou o pesquisador Felipe a embarcar nesse barco, já que estamos falando de barco, do romance histórico durante o mestrado? Levou o fascínio pela possibilidade de transformar a literatura como um objeto de expressão para repensar os discursos oficiais. Isso me parece que é a grande oportunidade como pesquisador. Evidentemente que aí nesse convés eu tive a grande sorte de encontrar a Marilene, a professora Marilene, no meu processo também de construção como investigador. Então, nesse sentido, eu tive uma orientação, uma bússola privilegiada. Mas principalmente por pensar e por acreditar que existe uma grande oportunidade aqui no Brasil, no meu local de enunciação, para pensar a literatura argentina. E para pensar a literatura argentina, me parece que a intervenção e a intersecção entre história e ficção é talvez um segmento ou uma inclinação que me parece bastante fértil. O Em Tese fala hoje sobre romance histórico. Voltamos depois do intervalo. Hoje o Em Tese fala sobre romance histórico e sobre Cristina Barro, uma autora argentina. Os meus convidados são o Felipe de Lima Cerdeira, mestre em letras pela UFPR, e a professora Marilene Weinhardt, do programa de pós-graduação em letras. Bom, Felipe, agora eu quero saber um pouco sobre a Cristina, que foi a autora que você estudou e que você entrevistou durante algumas oportunidades em 2014. Eu queria que você me contasse quem é essa mulher. É verdade. Bom, a Cristina Barro é uma escritora importante hoje para o cenário contemporâneo, sobretudo quando nós pensamos na produção que pode ser enquadrada como ficção histórica ou romance histórico, enfim. Ela é uma escritora que se auto-intitula como cordobesa, então a partir daí a gente pode já ver que no seu projeto e na sua poética versa também uma proposição de contexto de enunciação, né? Então para ela isso é muito importante, essa perspectiva que advém das províncias, e é uma pessoa extremamente acessível e que me possibilitou, e não só a mim, mas também com a professora Marilene, o desenvolvimento dessa dissertação, que é esse trabalho que nós estamos falando aqui, né? Como você disse, eu estive em Córdoba durante algumas vezes ao longo do meu processo de formação no mestrado, e pontualmente no ano de 2014 eu realizei
para uma entrevista que seria encabeçada na dissertação, né? Eu realizei cerca de três conversas específicas com ela, exatamente para que eu pudesse pensar essa proposta estética. Evidentemente que o que me chamava a atenção ali era poder entender como ela poderia dialogar e como ela dialoga com os seus pares da ficção histórica argentina, mas também no que diz respeito à ficção histórica que se faz na América Latina como um todo. Professora, minha pergunta agora é sobre o estado da arte, né? A professora, como eu já disse no primeiro bloco, é uma pesquisadora muito importante sobre romance histórico. Eu queria entender o que se pesquisa hoje nessa área, quais são os interesses? Bem, ainda existe espaço para trabalhar com o romance histórico do século XIX, sobretudo no Brasil. Nós não temos algo que se possa chamar, oficialmente ou não, mas como da história do romance histórico no Brasil. Então, temos alguns romances históricos muito interessantes, e aí não podemos deixar de citar o nome do Alencar, que já recebeu alguns estudos. Há estudiosos do Alencar que trabalharam também com os romances históricos, mas não temos, que seja do meu conhecimento, nenhum estudo sobre o percurso realizado pelo romance histórico no Brasil. Então, é um campo, não vou dizer um campo virgem, mas é um campo em que ainda há o que pesquisar. O romance histórico passa por um período de dormência, no que nós costumamos identificar como período tanto do realismo como do modernismo. No realismo se explica pelo interesse, pela proposta estética da observação direta da realidade, e no período que nós costumamos chamar de modernista, há muitas discussões a respeito disso, então eu vou usar assim de uma forma mais genérica, entendendo aí o período do início do século XX, ou do finalzinho do século XIX, até anos 40, 50, é um período que as experiências estéticas vão para outros rumos, e o romance histórico vai ter um ressurgimento no meados ou um pouco adiante de meados do século XX, e aí nós temos os estudos históricos também estão em outro momento. O que eu sinto geralmente quando se lê os estudos sobre romances históricos, eu sinto que em geral há da parte dos profissionais da literatura, há pouca reflexão a respeito do que são os estudos históricos hoje. Toma-se, às vezes, quase o cenário do século XIX, quando não, ou do início do século XX, para pensar a presença da história nesse discurso romanesco. No entanto, os escritores, felizmente, não ficam atrelados a essas dependências dos teóricos e dos críticos, né? Então, nós temos grandes escritores, nós temos grandes romances, desde pensando no O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Há uma discussão que por vezes, que eu considero que é menor, mas que por vezes trava as discussões sobre o romance histórico, que tradicionalmente se diz que é necessário que seja o tempo representado, o tempo figurado na obra, seja um tempo não vivido pelo autor. E essa é um critério que passa batido muitas vezes, que se estabeleceu em determinado momento. É verdade que lá no início do romance histórico era coisa assim de 3 séculos atrás, Walter Scott falava de 3 séculos atrás, e ficou isso meio como se fosse assente, como se não merecesse discussão, e não estudar, a recusa de estudar a história contemporânea não perturba os historiadores. Então, a história e as diversas histórias, inclusive as diversas formas de histórias, diversas formas de abordagem da história. A nós, estudiosos das relações da ficção com a história, não interessa descobrir qual é a forma mais eficiente, o método mais eficiente na história. A nós interessa observarmos como se realiza
a retomada, eu acho que a palavra retomada não é muito boa, porque parece daí que está dizendo que faz também história, né? Como se realiza a apropriação, e eu creio que essa é mais adequada, do discurso histórico no discurso romanesco. Você me perguntou exatamente do estado da arte, né? Nós temos vários estudiosos, nós temos vários ensaios, nós temos teses e dissertações sobre obras específicas ou sobre autores, mas não temos um estudo mais panorâmico que nos permita hoje dissertar com mais segurança a respeito exatamente do que costumamos chamar de estado da arte. Agora, há muita produção ficcional a ser estudada, sim. E essa é uma das nossas preocupações, para mim, a maior preocupação acadêmica há alguns anos. Felipe, você estudou um livro da Cristina Barro, que foi um grande sucesso na década de 90, vendeu muito, um best-seller, né? Sim. Eu queria entender o porquê que muitas vezes esse tipo de livros, romances históricos, a ficção histórica, faz tanto sucesso com o público. Por que será? Pergunta difícil, né? Complexa. Eu acho que ela está atrelada a diversos elementos. Eu acho que muitos deles, de alguma maneira, a nossa conversa aqui acabou trazendo, né? Elencando. Evidentemente que o fascínio em relação ao objeto da história não é de agora, não é contemporâneo. Ao contrário, né? Ele nos move, nos motiva a pensar. Eu acho que o que nós temos via literatura, via o literário, é exatamente a proposição de desconstrução, de tensionamento de verdades absolutas. E isso acabou fazendo parte de diversos ensaios, como a professora havia comentado, para pensar a ficção histórica, né? A gente tem nomes, sobretudo na Argentina, como Noé Hittrich, por exemplo, que é um expoente para pensar sobre isso. Mas também na contemporaneidade, Maria Rosa Lojo, Mercedes Criufré, que eu já citei aqui. Falar em o porquê desse fascínio é difícil, porque na verdade está ligado a diversas motivações, mas evidentemente eu acho que a proposta de a gente pensar sobre nós mesmos, né, e de nos repensarmos, de tensionarmos questões que nos pareciam tão cimentadas, mas que na verdade a gente sabe que sempre trarão fissuras, faz com que a ficção histórica e faz com que os romances históricos de alguma maneira despertem essa atenção. Evidentemente que o fascínio e a paixão do literário acaba ajudando nessa grande mistura, né? Uma vez que, de alguma maneira, quando a gente ressignifica algum elemento desse discurso histórico, a gente traz à tona outras possibilidades. E a gente também não tem qualquer compromisso em relação ao que se pode entender como verdade, né? Com essa verdade absoluta. Ao contrário, ou com essa história com H maiúsculo. O que é a grande preocupação do romance histórico é exatamente pensar algum elemento desse discurso histórico, ou que pode vir a ser histórico, mas a partir de uma perspectiva outra, a partir de uma estética, a partir da fruição. E por conta disso, me parece, em tempos em que a gente é sedento de boas e grandes histórias, eles são talvez uma grande expectativa e uma ótima pedida para uma tarde de inverno ou para um grande estudo de investigação, que é o nosso caso aqui, né? Agora, grande estudo, né, professor? O trabalho do Felipe, certeza, que ganhou um prêmio, inclusive ele tem quase 300 páginas, é dividido em 4 partes, né, Felipe? Isso mesmo. Como que foi organizar esse trabalho, esse ímpeto da escrita do Felipe num material acadêmico, num trabalho fechado, enfim, para uma banca, né? Bem, eu prefiro começar a resposta por um passo anterior a organizar esse trabalho. Como deu bem para perceber aqui, o Felipe é uma pessoa que tem uma grande facilidade de expressão, e essa facilidade de expressão não é só na oralidade, ela se manifesta também na escrita. E se manifesta também na sede de saber do Felipe e na busca de tudo que é possível e um pouco do impossível, às vezes. O trabalho de um orientador, em geral, é incentivar o orientando a pesquisar, a ir atrás, insistir que ele não se contente com a primeira resposta. No caso do Felipe, a minha ação foi um pouco o contrário disso.
foi um pouco segurar o Felipe, foi um pouco assim, dar limites. A reflexão teórica, que foi a parte que eu acho que eu tive uma intervenção mais significativa, né, era justamente, eu não trabalho com literatura argentina, eu trabalho mais centralmente com literatura brasileira, literatura contemporânea, mas literatura brasileira. Mas a discussão teórica, os limites teóricos, os caminhos teóricos, o Felipe foi de uma presteza muito grande, sempre fizemos muitas discussões muito produtivas, seja entre nós dois, seja com o grupo de pesquisa com que nós trabalhamos. E então, quando chegou nesse ponto em que ele começou a escrever, daí de vez em quando era assim, me mandava um capítulo e eu sugeria mais cortes do que complementações. Mas nunca foi o tipo de texto que eu precisava pedir aprofundamento, né? O Felipe sempre vai muito a fundo, tanto que a extensão desse trabalho é maior do que o costumeiro em dissertações. É mais comum o trabalho de tese que tenha essa extensão. O trabalho dele, indo a Córdoba, não se restringiu ao contato com a escritora, ele foi atrás da história, atrás de atas locais, então isso enriqueceu muito o trabalho e, como eu disse de início, e costumo repetir falando com os meus colegas, especialmente agora quando desse prêmio, que foi eu posso dizer que foi uma grata surpresa, não pela qualidade do trabalho, eu sabia que o trabalho tinha condições de ser premiado, mas chegar a receber o primeiro lugar nesse prêmio é muito difícil, porque ele todos os programas de pós-graduação podem apresentar uma das suas dissertações, o programa de pós-graduação em letras, né? Num biênio da linguística, no outro biênio é da literatura. Então, isso significa que são os trabalhos dos últimos 4 anos em todos os programas que trabalham com os estudos literários. Então, se vê que o volume é muito grande e há muitos programas de prestígio no país. E quando recebemos, o trabalho do Felipe foi indicado aqui, havia outros que também tinham sido indicados, nós acabamos, por várias razões lá, se emplacou a indicação do Felipe, mas e outras vezes nós já havíamos indicado trabalhos aqui e já considerávamos que era um ganho para o trabalho ele estar concorrendo com o prêmio CAPES, desculpa, o prêmio Ampol. E aí ele acaba sendo contemplado. Foi uma tarde assim de muitas trocas de mensagens e de muita alegria para nós. Então isso mostra que as formas como ele encontrou aí dessas 4 partes, dessas limitações, desses anexos todos, e esse é um trabalho eminentemente dele, né? Tem poucos palpites meus, foi de grande sucesso. E Felipe, qual que é a contribuição que o Felipe, pesquisador, deixa com esse trabalho? Ao chegar no final e receber um prêmio, o que você deixa de legado? Meu Deus, eu acho que eu não deixo, eu espero começar. Eu espero que esse prêmio primeiro enfatize para todos nós da UFPR que é possível, com afinco, com muito respeito ao nosso objeto de trabalho, entender que a gente pode estar sim fazendo investigações e trabalhando na pós-graduação com outros programas de pós-graduação que tem bastante respeito e reconhecimento. Então acho que a gente tem que partir daí, né? Que é possível fazer grandes trabalhos sim, desde que haja acho que como ponto de partida a vontade e o respeito. E eu espero que seja só o começo, eu espero que seja o começo meu com a Marilena, agora na tese com o meu orientador, que também é um professor da casa, o professor Rodrigo Vasconcelos Machado. Eu espero que nós juntos todos possamos
trabalhar e pensar o literário a partir de novas frentes. Eu acho que essa é a grande proposição. A escolha da literatura argentina não é à toa, evidentemente, está atrelada a um projeto pessoal de investigação, de fascínio e de respeito em relação ao que se produz na Argentina, mas também está atrelado a um projeto de investigador como latino-americano, né? Eu acho que é possível a gente pensar a literatura a partir de novas frentes, a partir de novas propostas, e pensar a literatura argentina a partir da perspectiva cordobesa e das províncias para mim, mais do que um legado, mas como um compromisso, que o compromisso continue. Parabéns, Felipe, professora. Obrigada pela presença na Intese. Obrigado. A dissertação do Felipe, A Luz que Vem do Interior, a Guerra Civil Argentina, ganha um novo capítulo em Como Vivido Cien Veces, recebeu o prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. O material está disponível no banco de teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar. A programação completa da UFPR TV está disponível no nosso site, tv.ufpr.br. E se você gosta de conteúdo educativo, científico e cultural, curta a nossa TV no Facebook e assine o nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima!